O nosso capítulo hoje é o capítulo 8, que tem a denominação expressões com variáveis. Exemplo de uma expressão com variável é esta: 2a mais 3b menos c. Assim, as nossas variáveis são as letras que aqui se encontram, o A, o B e o C. Portanto, as variáveis, repetindo, são as letras A, B e C. Tomemos o exemplo do cálculo do perímetro de um quadrado, em que cada um dos lados não tem um valor específico, um valor concreto, numérico, 2, 3 ou 4, mas sim um valor variável genericamente designado por letra L. Então, o perímetro será dado pela fórmula P igual a um lado, mais um lado, mais um lado, mais o último lado, seja 4 lados, que será 4 vezes L. Portanto, calcularemos o perímetro com a fórmula 4 vezes o lado. Ora bem, esta expressão pode ser simplesmente simplificada e, quando dizemos que o perímetro é igual a 4L, ela significa o mesmo que 4 vezes L. Portanto, ter 4 vezes L ou ter 4L é exatamente a mesma coisa. Ora, com esta expressão P igual a 4L, nós vamos conseguir calcular o perímetro para qualquer quadrado que se nos apresente. O L passa assim a ser a nossa variável. Porquê? Porque o L pode assumir variadíssimos valores. O L é a nossa variável. Portanto, ter um L ou ter o valor do quadrado, que pode ser um número qualquer, uma constante qualquer, ela vai ser, por isso mesmo, assumida como a nossa variável. Assim, por exemplo, se tivermos um quadrado cujo lado seja 3 cm, resta-nos apenas multiplicar 4, que é o número de lados, vezes o 3, obtendo assim um perímetro de 12 cm. Por exemplo, se em vez disso o nosso lado for de 5 cm, então vamos obter 4 vezes 5, um perímetro de 20 cm, tal como se o lado, em vez de 5, tiver 8, vamos obter um resultado de 4 vezes 8, 32 cm. Voltando à nossa expressão inicial, 2a mais 3b menos c, significa o 2a que é 2 vezes a, assim como o 3b significa 3 vezes b, e no caso do menos c, significa menos 1 vezes c. Em relação ao menos c, queremos fazer uma especial chamada de atenção. É que menos c significa menos 1 vezes c, ou seja, aparentemente esta letra não tinha nenhum número à frente, na realidade tem. Na realidade tem o fator, o coeficiente, menos 1. Essa é a constante associada a esta letra c. Se em vez de menos c tivéssemos mais c, obviamente o fator seria mais 1 vezes c. Portanto, simplesmente colocaríamos no lugar do c o seu valor, o valor que lhe estava atribuído. Retomemos agora uma expressão já nossa conhecida. A expressão que nos permite calcular a área de um retângulo. A área do retângulo será dada pela fórmula A igual a L vezes C, em que o L é a largura e C o comprimento. E a expressão poderá escrever-se de várias maneiras. L.C ou simplesmente A igual a LC, que significará exatamente o mesmo. Significa
que o L multiplicará pelo C. Assim, se tivermos um retângulo concreto, cujos lados são 4 e 5 respectivamente, 4 a largura, 5 o comprimento. Então, já sabemos como calcular a nossa área deste retângulo, que será 4 vezes 5, cujo resultado será de 20 cm². Portanto, o L foi substituído por 4 e o C por 5. Esta é a substituição que fizemos de cada uma das variáveis, portanto, respectivamente 4 e 5. Ora, se o retângulo tivesse, em vez daqueles lados do anterior, agora fosse um outro retângulo com 7 e com 10 de largura e de comprimento respectivamente, então as nossas variáveis vão agora ser substituídas por 7 e por 10 respectivamente, obtendo o resultado de 70 cm². Qual é a grande vantagem de termos realmente as expressões com variáveis? Neste caso, A igual a LC. A vantagem é que com uma simples expressão conseguimos calcular qualquer quadrado que tenhamos pela frente. Bastante para isso substituirmos cada uma das variáveis pelo seu valor e assim calculamos os valores de todos os quadrados. No caso da nossa expressão inicial, 2a mais 3b menos c, só poderemos calcular o seu valor depois de conhecermos o valor de cada uma das variáveis, não antes. Assim, se tivermos um a igual a 3, um b igual a 4, um c igual a 5, podemos substituir respectivamente na expressão pelos valores 3, no caso do A, 4, no caso do B, e 5, no caso do C. E a partir daí podemos realmente calcular então a expressão fazendo 2 vezes 3, mais 3 vezes 4, menos 5. E assim vamos obter 13 como resultado final, o resultado da nossa expressão. Para estes valores, porque se os valores fossem outros, naturalmente que o resultado seria outro também. Se os valores de A, B e C fossem outros valores que não estes, o valor do resultado final da expressão seria outro também.